Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio número 76 do podcast O Pai Old School. Meu nome é Rafael Henriques e hoje a gente vai falar sobre um assunto que é meio polêmico, tem estado muito em voga, né? Até teve algumas coisas que aconteceram esses dias, mas na verdade, o que me traz para esse assunto não é coisas do dia a dia. O que me traz nesse assunto é o que eu tenho no fundo do meu peito e da minha alma, que vai acabar sendo uma espécie de desabafo esse episódio, né? Porque esses dias até me falaram na caixinha de perguntas o que gostariam de ver nessa, né, aqui no podcast e tal, o que eu não falei ainda no podcast que você gostaria de ouvir. E aí alguém comentou os erros, né? Porque realmente eu não sou muito de focar nos erros, porque aí eu expliquei, né, na caixinha, que eu acho que, no fundo, a ideia é trazer conteúdo, né? E o conteúdo, eu imagino teorias e coisas que dão certo. Mas isso é uma ingenuidade minha, porque, no fundo, todo mundo sabe que a perfeição não existe, né? Então, se você já ouviu aqui, não é que eu estou vendendo que a minha vida é perfeita, que eu como pai sou perfeito, que os meus filhos são perfeitos. É muito longe disso, muito longe disso. Eu só não fico trazendo coisas erradas que eu faço, ou as minhas lutas, né, internas e tudo mais, porque no fundo, sei lá, se isso ajuda mesmo, né? No máximo serviria para eu passar uma imagem de que eu sou uma pessoa falha e aí talvez criar uma empatia a mais. Eu sei que funciona, eu trabalho com marketing, eu sei que isso funciona, mas sei lá, eu não. Por enquanto, eu não estava pensando em vir por esse caminho, mas aí, como apareceu esse tipo de manifestação na caixinha, eu fico pensando que talvez seja um caminho a ser seguido mesmo, né? As pessoas gostam de ver que quem está do outro lado é humano como eles e comete erros e comete falhas e tropeça, né? E tem esses problemas. Então eu queria abrir meu peito aqui e aproveitar esses acontecimentos de ultimamente para a gente falar sobre família numerosa, né? Família grande. Eu tenho para mim já há algum tempo que hoje estou com 2 filhos, né? Eu tenho para mim que eu vou chegar num ponto, sei lá, na hora que minha esposa já não puder mais ter filhos e a gente, né, for envelhecendo e tudo mais, eu tenho para mim que eu vou me arrepender de não ter tido mais filhos. Eu vejo, eu tenho uma admiração profunda, né, por pessoas que têm uma família grande e tal. E aí eu queria trazer aqui alguns motivos do porquê eu acho que uma família grande, né, uma abertura à vida, né, para usar o termo que está mais na moda, né? O que é abertura à vida? Você simplesmente não usa métodos contraceptivos e você, na palavra dos católicos, né, você aceita quantos filhos Deus mandar. Esse é o ponto. Que era o normal até o surgimento dos anticoncepcionais nos anos 60, né? Era o normal. Isso era porque não tinha outra opção, né? Não tinha o que fazer. Então, os casais eram muito. As famílias eram numerosas, né? Tinha muitos filhos. Os meus pais, do lado do meu pai, contando com ele, né? São 7 filhos. E do lado da minha mãe, contando com ela também, são 7 filhos também. E aí eu queria trazer alguns pontos aqui pra gente refletir um pouco. Porque. Por que eu acho que eu vou me arrepender? Porque, de certa forma, é uma espécie de respeito à tradição, mas não só à tradição, à dignidade da vida humana, digamos assim, né? Você acolher no seio da sua família uma alma, né? E nenhum dos 2 filhos aqui, né, que a gente tem, eles foram planejados. Durante muito tempo na minha vida eu não queria ter filho. Acho que eu já comentei essa história em algum podcast também. Eu nunca quis ter filho, eu cheguei a falar com a minha esposa na época que a gente estava começando a morar junto, ela falando que não, porque ela queria ter filho em algum momento e tal, e eu,
realmente, se isso daí for para esse lado, eu acho melhor a gente até terminar. Eu cheguei a usar essas palavras com ela, porque eu não quero, não tô afim, não acho legal, tenho muito medo, tenho, né, um monte de receio e tudo mais. E os dois que apareceram pra gente, eles apareceram meio que do nada, né? O Rafa, que é o mais velho, a gente ainda tinha uma ideia de ter ele, né, um pouco mais pra frente, sei lá, um ano e alguma coisa pra frente, 2 anos pra frente, e de repente ele apareceu, do nada. E o Heitor, que é o segundo, ele veio em seguida. Minha esposa estava amamentando ainda, estava já tomando anticoncepcional, já tinha voltado, né? Mas não tinha menstruado ainda, então assim, tava bem assim, foi realmente um atrás do outro. E o Heitor, pum, apareceu. E são realmente as duas coisas mais importantes que a gente tem, né, na vida. São as duas coisas mais preciosas que a gente tem, sem aquele pieguismo idiota, sabe? Não tô falando, eu tô falando realmente da essência da coisa, sabe? Eu, eu tenho, e assim, eu sempre tive medo, né? Claro, como qualquer pessoa. E são duas coisinhas que mudaram para sempre a nossa vida, né? E aí eu fico pensando o quanto a nossa vida poderia ter mudado para ainda melhor se a gente tivesse realmente resolvido se abrir à vida. Então, eu tive uma conversa uma vez com um padre que nem era meu conhecido. Eu frequentava um grupo de alguns amigos, né, um grupo católico. E aí eu, nessa angústia, sabe, cara, eu acho que eu tô fazendo errado, cara. Eu sinto que existe um chamado, né? Eu sinto que existe um chamado para que eu não interrompa esse processo, para que a gente seja aberto, né, a quantos filhos Deus mandar e tal. E eu conversei com o padre porque a gente estava num processo de se descobrir católico, né, eu e minha esposa. Eu, como todo brasileiro, né, fui batizado, fiz catequese, fiz crisma, mas muito por tabela, assim, eu fui cumprindo tabela igual todo mundo cumpre, e nunca gostei, nunca, como tudo, né, que você é meio que obrigado a fazer, você não gosta, não tem jeito. E nunca fui de frequentar missa e tal, e eu e minha esposa a gente conversa muito e a gente estava tentando já ensaiar esse retorno, né, um retorno, e aí sim, de fato, para a gente ser católico da forma correta, né? Vamos falar. O pessoal gosta de chamar católico radical, ou muito católico, né? Muito católico. Não, é só católico, é o correto mesmo. É só o normal de quem é católico, né? Que é receber os sacramentos, a missa domingo, enfim, acho que um jejum, acho que 1 ou 2 vezes por ano, em umas datas específicas, né? Eu não sei exatamente, acho que é a Sexta-feira Santa, e tem um outro também que eu. Pra vocês verem como é que eu realmente eu não sou o melhor exemplo, né? Mas enfim, fazer os sacramentos, né? A confissão semanal, rezar o terço, todo o protocolo, né? E aí nessa de querer voltar, eu tinha na dúvida na minha cabeça uma espécie de crise mesmo. Assim, cara, eu vou voltar, vou me dizer católico por causa de um título, talvez. Será que é isso que eu estou buscando? Porque eu não estava pronto para estar aberto à vida. E é basicamente um pré-requisito, né? Porque tem até um episódio do podcast Anima, né? Que é de dois católicos, não conheço tanto, são dois apresentadores, eu acho que eles são casados, que eu assisti o episódio com o Dr. Jorge Rodrigues. E tem um trecho desse podcast que ele cita um padre, um diretor espiritual dele, que estava celebrando um casamento católico, né? E aí, naquela hora dos votos, né? O padre vai falando e a pessoa vai repetindo. E o padre falou, né? Na hora do noivo, se não me engano. Assim, e vou fazer isso, sei o quê, e aceitar quantos filhos Deus mandar. E aí o cara regalou o olho assim e olhou meio assim, não, não, como assim, quantos filhos Deus mandar? Não quero isso não, ué. Não, isso não estava combinado, né, com a esposa, imaginando. E aí o padre olha bem pra cadeira e fala assim, bom, então vamos embora, né? Porque, então o que nós estamos fazendo aqui? Vocês querem estar casados? Vocês querem celebrar o casamento? O casamento é isso.
A consumação do casamento, ela se faz no dia a dia, permitindo que Deus envie almas para que a gente oriente, para que a gente cuide, para que a gente conduza até o céu, né? Então, se vocês não estão dispostos a fazer isso, não tem casamento. E aquilo ficou na minha cabeça muito tempo, marretando na minha cabeça. E aí eu fiquei pensando comigo, cara, eu tô, né, inclinado a realmente, né, voltar para a igreja e ter uma vida espiritual levada muito a sério mesmo, e oferecer os sacrifícios a Deus e tudo mais. Mas eu me sentia um pouco tipo católico gourmet, assim, que eu ia escolher. Sabe quando tem o cardápio, assim, aí você escolhe o que te interessa, aí você vê e fala, não, esse aqui vem com passas, não, então eu quero sem passas. Sabe? É como se eu estivesse escolhendo uma religião freestyle baseada na minha conveniência. E aquilo me incomodava demais, cara. E eu tive essa conversa com esse padre, e ele foi muito solícito comigo. Me mandou uns áudios assim bem grandes, bem explicativos, bem assim com todo o amor do mundo, sabe? Deu para sentir ali que ele estava abrindo realmente o coração dele para me explicar algumas coisas. E uma das coisas que ele falou foi assim, cara, não se apega tanto nessa coisa da abertura à vida, porque isso talvez seja um último estágio, né? E aí você vai se aproximando dele cada vez mais. Você vai nessa trajetória de voltar ao catolicismo, de exercer o catolicismo, você vai aos pouquinhos, degrau por degrau, e talvez lá na frente isso seja uma coisa natural para você. E aí aquilo me deu um conforto, sabe? Mas eu continuo com essa pulga atrás da orelha. Eu, né, sempre tive essa pulga atrás da orelha. Falei, cara, eu acho que eu vou chegar, tipo, com meus, sei lá, 90 anos, e aí eu tô lá deitado numa cama, e aí eu tô, sei lá, contemplando a morte ou alguma coisa assim. E eu acho que isso vai passar pela minha cabeça, e eu acho que no dia do juízo, né, no dia de estar na frente de Deus ali, eu acho que eu vou ser cobrado por isso. E eu não vou ter resposta do porquê que eu não fiz. Aliás, eu tenho, né? Eu tenho. É uma espécie de covardia, né? Uma espécie de medo, uma espécie de covardia. No fundo, né, se você for pegar a essência da teologia católica, você pode até dizer que é uma falta de fé em Deus, porque a ideia é que os planos de Deus, eles são irretocáveis, né? Eles são necessários para que a gente evolua, para que a gente aprenda certas coisas. O sofrimento, ele é isso, né? E o sofrimento, ele vem nesse sentido, para que a gente consiga enxergar coisas que, quando a gente está bonitinho, confortávelzinho, higienizado, longe de perigos, longe de coisas, a gente não enxerga. E aí, esses dias apareceram dois fatos que vieram de lugares bem diferentes e que me fizeram voltar a pensar nisso. Um fato foi um vídeo num grupo de conhecidos de um pai, que eu até repostei esse vídeo no meu feed, tá lá no meu perfil, ou.pai.oldschool, de um cara entrevistando, assim, parece que é um desses jovens do TikTok, né, que eles têm alguns, né, têm essa mania de fazer entrevista na rua e tal, não sei o que, perguntar algumas coisas. E aí ele pergunta para esse pai, fala, e aí, quantos filhos você tem? Ele tem 5. Ele, pô, quanto que custa cada filho por mês? Ele, sei não, cara, não faço essa conta. E a minha ideia é ter 9 filhos até os 40. E aí eu não ponho planilha, eu confio em Deus, que Deus vai prover. E, ele fala, antes de tudo, né? A primeira resposta dele é, quanto custa ter os filhos que você tem? A resposta eu até anotei aqui para ficar bem certinho. Toda a sua vida, todo o seu tempo, todo o seu trabalho, tudo. Ter os filhos custa isso. Custa toda a sua vida, todo o seu tempo, todo o seu trabalho. E se eu tiver R$ 1.000, vai ser os R$ 1.000, vai ser para os meninos.
Se eu tiver 3 mil, 5 mil, 10 mil, isso tudo vai ser dividido e para cuidar dos meninos. E aí, nesse grupo, no primeiro momento, é obviamente que a gente se emociona muito, porque ainda mais nessa crise existencial que eu acabei de descrever, né? Crise existencial no sentido, nesse assunto específico. Eu me emocionei pra caramba e tal, até repostei o vídeo. Mas aí, um dos participantes desse grupo que eu tava, veio com uma reflexão importante, né? Assim, cara, eu geralmente eu vejo o pessoal, né, que tem muitos filhos e tem uma vida relativamente saudável financeiramente, né? Geralmente é um pessoal que é empresário, que tem uma certa flexibilidade de horário, né? Consegue fazer o próprio horário, então às vezes é um autônomo que é realmente bem sucedido, e aí o cara consegue levar e tal. E claro que ninguém tá falando que é fácil, né? Não tem como ser fácil ter 5 filhos. Não dá, é incompatível com a palavra facilidade, não tem jeito. Mas algumas pessoas que chegam no ponto de falarem isso com essa perseverança, com essa confiança, batendo no peito, eu vou ter 9 filhos, igual esse cara falou, geralmente são pessoas que já têm uma certa condição e que a maioria das pessoas que ele conhecia, esse cara comentando, a maioria das pessoas que ele conhecia que tinha muitos filhos, na prática, né? Elas eram pessoas que viviam precisando de ajuda, de cesta básica, de parente, vive, cara, dependendo de SUS, e dependendo de um monte de coisa, e uma vida muito carente, assim, no sentido prático da coisa, né? Claro que a gente pode discutir a questão amorosa, a questão afetiva, isso, obviamente, ter muitos filhos preenche um lugar na nossa alma, no nosso peito, que não é financeiro, né? Não é, mas eu estou dizendo nesse sentido prático. Então ele comentou assim, e foi um depoimento grande, assim, e eu li aquilo e tal, e eu fui pensando com ele, falei, cara, realmente faz sentido, né? Porque o cara deu exemplo, né? Esse cara do vídeo, falou, olha, se eu tiver R$ 1.000, eu vou criar 9 filhos com R$ 1.000. Eu falei, cara, será mesmo, velho? Será mesmo porra, como, né? E aí, pô, cara, a gente passa um certo aperto, assim, eu tenho um salário razoável, eu trabalho numa empresa razoável, né? Eu trabalho de home office, eu tenho flexibilidade, eu tenho um salário legal. A Perla tá mais em casa, mas ela também tá trabalhando, tá fazendo algumas coisas. Não é igual o salário que a gente tinha um tempo atrás, porque ela não tá mais atuando como farmacêutica, né? Ela foi gerente durante muito tempo. O salário de gerente não é um salário ruim, mas a última experiência dela como farmacêutica não foi tão legal, e aí ela decidiu ficar com os meninos em casa, fazendo algumas coisas pela internet também, e aproveitar um pouco mais né, enquanto eles estão pequenos para estar com eles, né, para que eles cresçam com a mãe presente e tudo mais. Pra gente é difícil, cara. Pra gente é difícil, né? Imagina, sei lá, velho, criar 5 filhos com R$ 1.000. Na hora que a pessoa fala, parece muito bonito. Mas aí você fecha o olho por 15 segundos e tenta imaginar uma situação concreta disso acontecendo na sua vida, você e sua esposa, com R$ 1.000. Então, bate um certo desespero, né? Tanto de um lado, o lado que eu já expliquei, né? Da minha covardia, da minha apatia, digamos assim, mas bate um desespero do outro lado também. Fala, cara, e aí, velho? Deus Deus é o nosso pai, ele provê e tudo mais. Mas, porra, velho, entende assim, o meu ponto? Assim, imagina, caralho, R$ 1.000 e 5 filhos. E aí teve até outro dia uma resposta. Eu tenho ficado muito atento nesse assunto, pelo que vocês estão vendo. Eu estou trazendo referências de várias ocasiões, de vários lugares. O Rasta, né? O Rasta, do Pergunte ao Rasta, respondeu uma caixinha parecida com isso esses dias agora, sobre a questão de ter muitos filhos, né?
E aí ele fala assim, cara, as pessoas quando têm muitos filhos, elas cortam o que é badulaque, elas cortam o que é supérfluo, elas cortam as babaquice, elas cortam festinha de mêsversário, tênisinho que pisca, elas cortam, cara. E aí a pessoa precisa focar naquilo que é realmente a essência do negócio. Que é o quê? Cara, comida, roupa e amor. Né? Que, assim, obviamente tem outras coisas, mas eu tô querendo dizer no sentido de sobrevivência, né? Você tem escola, tem outras coisas. Mas é claro que se você não tem condição de botar 4 filhos numa escola particular, que escola também é um absurdo de preço, ou você tenta uma escola pública, ou você faz homeschooling, ou você faz alguma outra coisa, não sei. Eu conheço um casal que montou uma escola, que, né, para facilitar, entre outras coisas, não a questão financeira, mas para facilitar a questão da doutrinação, né, na escola, porque afinal de contas se a escola é minha, não vai ter doutrinação daquilo que eu não concordo. Então eu achei uma solução bem inteligente, mas enfim, o Rasta comentou isso e é muito legal isso, porque a gente sempre focou no principal, no básico, naquilo que é o importante, desde quando a gente tinha um filho só e a gente imaginou que a gente ia ter um filho só, né? Então, pra gente não seria tão impactante, né? Cortar pro básico, porque a gente já faz isso mesmo. A gente tem zero frescura com. Cara, o aniversário de 1 ano do Rafa foi uma coisa muito simples, um bolinho pequeno e tal, na casa dos meus pais. Aniversário de 1 ano do Heitor, nem lembro o que fez, se fez, nem lembro, cara. Então, assim, a gente tem uma ideia mais voltada para esse lugar mesmo, né? E não seria nenhum sacrifício fazer esse tipo de coisa. E aí, o último ponto que eu quero trazer aqui foi. E aí é um outro ponto que já me joga também para querer fazer esse movimento, para querer fazer essa escalada, digamos assim, essa escalada espiritual que vai me levar para um lugar onde a abertura à vida é o caminho natural, que foi uma matéria da Veja, né, que saiu esses dias agora. A matéria da Veja, o nome dela, o nome, né, a manchete é A multiplicação de bebês dos casais da ala conservadora da Igreja Católica. A ala conservadora da Igreja Católica realmente é um termo que eu não. Tem que ser muito jornalista para escrever uma merda dessa, né, cara? Porque, veja bem, se você pega. O que é uma visão conservadora, né? Você vai aos poucos fazendo certas descobertas, você vai agregando aos poucos aquilo que funciona e descartando aquilo que não funciona. Basicamente, o conservadorismo, se você for pegar em termos de definição, ele é basicamente isso. A igreja tem, sei lá, 2.000 anos, 2.000 e alguns anos de doutores e magistrados, o magistério da igreja, né, ao longo desse tempo todo, fazendo estudos, descobrindo coisas, concluindo certas coisas, enfim, pessoas muito acima da gente em termos de intelecto, em termos de cultura, em termos de conhecimento, enfim, as pessoas estão debatendo coisas há milênios e pegando aquilo que funciona e aquilo que não funciona, né, deixa para lá. Claro que sempre tem uma infiltração, né? O pessoal chama isso de teologia da libertação. Eu confesso que eu não entendo muito. Eu sei que é a ala progressista da igreja, né? Só que essa ala progressista, na minha visão, entendendo a igreja como eu entendo, ela é uma contradição de termos, né? É como se você falasse que é a ala das prostitutas no convento, sabe assim? Eu entendo como basicamente uma coisa desse tipo. Então, a matéria ela ataca de frente, né? Inclusive citando nominalmente algumas pessoas, né, que são pessoas famosas nas redes sociais por, por serem abertas à vida
e por ensinarem outras pessoas, ensinarem outras mães, outros pais, como é que a gente faz para focar no que importa e como é que a gente faz para cumprir o nosso dever de pai e de mãe, mesmo com uma vida relativamente caótica, né? Uma casa cheia de crianças, ela é relativamente caótica. Por mais que você tenha uma rotina, por mais que você tenha uma forma de, né, de conduzir o dia a dia, conduzir as crianças, ela é relativamente caótica, né? É uma efervescência de seres humaninhos. Então, essas pessoas, no fundo, além... É engraçado isso, né? As pessoas que estão fazendo conteúdo sobre isso são pessoas que, além de administrarem o próprio lar, a própria vida, o próprio trabalho, os próprios filhos, ainda encontram tempo para contribuir com conhecimento para outras pessoas, para fazer... É quase que um... Eu sei que isso é o trabalho delas também, mas, cara, no fundo, acaba sendo quase que uma caridade mesmo, né? E aí a matéria ataca isso, assim, de uma forma meio cruel até. E aí tem umas coisas que eu trouxe da matéria aqui, falando assim que grande parte dessas pessoas que querem famílias muito numerosas são universitários de classe média. Aí a matéria cita exatamente assim: gente bem informada, mas, presta atenção, gente bem informada, mas, abre aspas, com convicções religiosas inabaláveis. Ou seja, são até pessoas inteligentes, mas agem dessa forma burrinha aqui, ó, que claramente é isso que a matéria está dizendo, né? Que ter convicções religiosas inabaláveis é uma contradição ao fato das pessoas serem bem informadas. Afinal de contas, a conjunção mas, ela denota isso, né? Então, tá chamando as pessoas de idiotas, né? Apesar de serem bem informadas. E aí tem uma frase ali também no meio que fala que demonizam o catolicismo progressista. Porra, qualquer pessoa com um pingo de QI, né? Não precisa nem ser muito alto o QI, né? Um pingo de QI, ela consegue entender que catolicismo progressista é uma maluquice, é uma completa maluquice. Não, é a mesma coisa de falar, as prostitutas no convento, não faz sentido. E aí eles citam nominalmente algumas famílias. Eu trouxe aqui o nome da Sâmia, né, a Sâmia Marsili, porque ela talvez seja o ícone mais famoso dessa linha, né? Mas tem fotos da família Casarré na matéria. Eu não cheguei a ler tudo, tá? Eu fui pegando uma leitura dinâmica, fui pulando alguns parágrafos e tal, porque a matéria é grande e me dá um certo nojo, assim, um certo asco de ver como foi meio nojentinho assim a construção do texto e como a visão da repórter que escreveu aquilo é um negócio meio tosco mesmo. Mas eu vi foto lá da família Casarré, do Juliano Casarré e da Letícia. Esse casal, inclusive, a Letícia, né, e o Juliano, eles passaram por um problema muito sério com a menininha mais nova deles. Não sei como é que tá a situação agora, porque geralmente quem fala muito do caso da menininha é minha esposa, né, que ela segue a Letícia. E eu sei que ela nasceu com um probleminha muito sério. E a mãe dela ficou praticamente, sei lá, praticamente um ano. A menina ficou praticamente um ano, o primeiro ano de vida internada, e a mãe com ela no hospital. E o Casarré cuidando dos outros, acho que os outros 4 filhos que eles têm, né? E ele cuidando dos meninos em casa e a mãe no hospital. Assim, cara, você precisa ser muito. Você precisa ser muito merda para olhar para uma vida dessa e achar que é sei lá, sabe, que são pessoas da ala conservadora radical da Igreja Católica. Cara, são pessoas que têm um coração do tamanho do mundo. São pessoas com um coração gigante, cara, coração gigante, que acolhem o sofrimento e é muito nítido, assim, você vê ele falando, você vê ela falando. São pessoas que estão felizes com o sofrimento que acabou caindo para eles, porque é um sofrimento, assim, em termos práticos da vida, né? Mas o coração é tão grande que, cara, aquilo não é um problema para ele. É muito nítido que aquilo não é um problema. Aquilo é
uma missão de Deus que eles aceitam, que eles levam com felicidade, que eles levam com o peito aberto. E de novo, né? Aí, mais uma vez, volta lá naquele meu primeiro argumento. Cara, o quão pequeno tá meu coração quando eu tento me reservar o direito de não ter mais filhos. Sabe, eu realmente... Teve uma época que eu tava realmente mal com isso. Até ter essa conversa com esse padre. E aí depois eu comecei, né? E a gente, numa vida muito maluca, pra vocês terem uma ideia. A minha esposa, quando ela era gerente, a gente ia mudando de cidade de acordo com o que a empresa mandava, né? A gente não tinha como saber para onde a gente ia. E era uma empresa que rodava muitos gerentes. Então não era assim, uma vez a cada 5 anos você muda. Não. Era no máximo a cada 2 anos a empresa tinha que mudar obrigatoriamente os gerentes de cidade. Então, por circunstâncias internas da empresa, a gente chegou de novembro do ano passado, né? Nós estamos em 2023. De novembro de 22 até abril de 23 desse ano, né? Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. 5 meses. Em 5 meses a gente chegou a morar em 3 cidades diferentes. E já com 2 crianças pequenas. E, cara, é uma doideira. É uma maluquice. E aí a gente, naquele contexto, né, de maluquice e de mudança, com os 2 meninos pequenos, sem rede de apoio, sem conseguir, né, você muda de cidade, você precisa mandar embora uma babá que já tá dando certo, para depois chegar numa cidade que você não conhece ninguém, até conseguir uma babá. A gente errou umas 2, 3 vezes e ficar trocando, até conseguir achar, e depois, porra, mudança de novo. E aí, né, acerta com babá de novo. Cara, a rotina das crianças, a rotina nossa, cara, é uma maluquice. E aí isso me deu uma acalmada, porque eu realmente não tinha tempo para ficar refletindo sobre isso, né? Porque a coisa estava realmente frenética. E agora, de abril para cá, a gente já chegou aqui, a gente já tá, né, nós estamos aqui em setembro. Então, abril, né? Maio, junho, julho, agosto, setembro. Tem 5 meses que a gente está aqui. E realmente agora é uma hora que a gente consegue parar e respirar um pouco e falar, cara, agora a gente pode tentar, né, voltar a refletir sobre certas coisas que não tinha como antes. Então, assim, para quem estava esperando uma conclusão nesse episódio, não tem conclusão. A minha cabeça continua meio bagunçada com essa ideia. E aí, por um lado, eu tenho, né, a minha convicção de que eu estou fazendo errado, que eu tô fazendo merda, que eu tô sendo um fraco, um covarde, que eu tô me escondendo atrás de desculpa qualquer para não assumir os compromissos que eventualmente Deus me mandaria, um compromisso com uma alma que eu precisaria receber, um compromisso com a educação de uma pessoa que seria designada para mim, uma pessoa, 2 ou sei lá quantas. Mas por outro lado, esses conflitos da vida prática, que ficam, sabe, essa conversa nesse grupo, né, desse cara falando, cara, conheço quase todo mundo que eu conheço que tem muito filho, passa muito aperto, cara. Passa muito aperto. Então, eu queria trazer esse assunto porque acabou entrando em voga, né, na questão do debate público com essa matéria da Veja. É só vocês digitarem isso no Google que vocês vão achar. A multiplicação de bebês dos casais da ala conservadora da Igreja Católica. Dá uma lida lá e vê se aquilo lá, aquela matéria, vê se aquilo não é um argumento muito bom para uma abertura à vida sincera. Porque, honestamente, de gente pequena, mesquinha, filha da puta, que trava uma guerra contra pessoas pacíficas que estão só, né, vivendo a vida delas num canto, uma guerra que é desleal. Porque qual que é o motivo dessa guerra? Essas pessoas não estão usando droga, não estão, sei lá, tendo relações em série com pessoas de todos os gêneros possíveis e não estão, sei lá, lendo Derrida e Rousseau e Foucault. Esse é o grande crime dessas pessoas. Então,
Eu queria deixar isso aqui, acaba servindo como um episódio onde eu escancaro o que eu considero um erro, né, na minha vida. Eu acho que se eu tivesse um pouco mais de culhão, eu já teria me entregado a essa vontade de Deus, né? Afinal de contas, as duas vontades que Deus, né, impôs na minha vida, meus dois filhos, são, sem sombra de dúvida, a maior realização que eu tive na minha vida. E muito provavelmente a maior realização que eu conseguirei ter em qualquer momento da minha vida, seja passado ou futuro, enfim. Portanto, me fechar para mais realizações seria não só uma covardia, mas uma burrice, né? Ao mesmo tempo. Enfim, vocês já entenderam, né? Então fica aqui a reflexão. Se vocês tiverem alguma opinião, coloca aqui. Agora a gente tem como receber comentários aqui, tem caixinha de pergunta aqui no Spotify também. E me acha lá no podcast, @o.pai.oldschool. E, e o que me conforta é que eu acho que ainda dá tempo, né, de tentar reverter isso daí. Mas vamos ver, vamos ver. Eu vou informando vocês. Valeu, muito obrigado e até a próxima.